3 meses atrás, eu soube da morte do meu tio. Nós não estávamos tão próximos, mas ele me deixou sua casa no testamento. Eu fiquei emocionado, mas só queria vendê-la. Eu sou um pai relativamente novo de 2 gêmeas e não precisava de outra coisa para gerenciar por agora. Para acelerar o processo, decidi viajar pelo país para morar na casa até garantir uma venda. Meu trabalho exige apenas um notebook e internet, por isso fui aprovado para trabalhar remotamente por enquanto. Infelizmente, minha esposa teve que permanecer em seu trabalho, então eu tive que ir sozinho. No começo, eu a tratava como mini-férias. Eu estava esperando que durasse apenas uma semana, mas o processo estava mais envolvido do que eu pensava. Eu tinha um corretor de imóveis cuidando da maioria das coisas, mas depois de um mês, eu ainda estava aqui. Percebi que as coisas estavam dando errado imediatamente. As coisas nunca estavam onde eu coloquei pela última vez. Eu via sombras pelo canto do meu olho. Eu perco a noção do tempo constantemente. Eu pensei que era causado pelo estresse, solidão, exceto pelas poucas vezes em que o corretor de imóveis apareceu com potenciais compradores. A casa era o lugar mais silencioso em que eu já estive. Antes que eu perdesse completamente a cabeça, a vizinha apareceu com um cachorro. Ela era uma mulher idosa que explicou que estava cuidando dos cães enquanto meu tio estava no hospital. Agora que eu estava aqui, ela pensou que eu deveria levar de volta o Buster, um Golden Retriever. Eu pensei que a vizinha pudesse ter esquecido, porque ela parecia pensar que meu tio havia acabado de morrer na semana passada. De qualquer maneira, eu me apaixonei por Buster e sua presença era exatamente o que eu precisava. Eu até pensei que seria um presente tremendo levar para casa para minhas meninas. Eu só esperava que minha esposa se sentisse da mesma maneira. No entanto, até o cachorro sabia que havia algo de errado com a casa. Buster aceitou seus novos arranjos de vida muito rapidamente, mas nunca de bom grado. Isso estava bem comigo na época, eu pensei que seria mais fácil segui-lo. Então, Buster desapareceu. Literalmente. Um segundo ele estava bem atrás de mim enquanto eu estava abrindo um frasco de biscoitos para cachorro. Meus olhos deixaram apenas um momento para colocar o frasco de volta. E então, ele se foi. Eu corri pela casa inteira chamando seu nome. A cozinha estava conectada à sala de estar, do outro lado, o quarto principal e o escritório. A outra extremidade da cozinha levava a uma sala de jantar que era conectada ao hall de entrada, que também dava para a sala e as escadas do 2º andar. Depois de subir as escadas, você tinha a opção de direita ou esquerda ao longo de uma varanda, com vista para a sala de um lado e a entrada para o outro. Ir à esquerda levou imediatamente ao quarto de hóspedes e sala de jogos. Ir para a direita levava para mais 2 quartos e o banheiro no final do corredor. Eu olhei em todos os cômodos e tive que acertar que, de alguma forma, o cachorro havia sumido. Mesmo que não houvesse portas para cachorro e todas as portas e janelas estivessem fechadas e trancadas. Então eu procurei na vizinhança por mais 1 hora antes de desistir. Eu estava pensando em fazer panfletos quando abri a porta da frente e ouvi Buster correndo na minha direção na cozinha. Eu estava em êxtase, é claro, mas eu simplesmente não conseguia entender como isso poderia acontecer. Eu deixei Buster dormir na cama comigo naquela noite. Em retrospectiva, foi um grande erro, mas me fez sentir melhor na época. As coisas continuaram no trabalho e logo esqueci toda a estranheza que cercava essa casa. Os clientes me ligavam constantemente e estávamos fazendo muito e consegui vários contratos grandes seguidos. Eu trabalhava o tempo todo, mas sabia que receberia uma promoção assim que voltasse ao escritório em casa. Várias vezes eu me perdia em um telefonema ou planilha e de repente já era a noite. Eu ficaria tão absorto com o trabalho que bloqueava Buster choramingando por comida ou pedindo para ir lá fora. Eu comecei a definir alarmes para acompanhar, mas tinha muitos clientes importantes para diminuir a velocidade. Eu estava no topo do mundo, mas minha saúde estava começando a sofrer. Eu esquecia de comer e até dormir algumas vezes. Sempre havia algo mais a fazer, ou alguém com quem conversar. Eu até fiquei melhor cuidando de Buster, melhor do que eu estava cuidando de mim mesmo, pelo menos. Então, meu bom humor terminou com um estrondo. Literalmente,
Buster estava choramingando atrás de mim quando terminei outra planilha. Então, nós dois ouvimos um bater no andar de cima. Pela primeira vez desde que o trouxe para dentro, Buster subiu as escadas sozinho. Eu quase liguei para a polícia, mas me senti bobo com o telefone na mão. Eu comecei a duvidar se tinha realmente ouvido alguma coisa. Se houvesse um intruso, certamente Buster estaria fazendo mais barulho. Então, reuni toda a coragem que consegui e subi as escadas com a frigideira como uma arma. Estava escuro no andar de cima, mas a luz luar que vinha das janelas do andar de baixo permitia ver Buster de pé na frente do banheiro. Eu propositalmente fechei todas as portas quando entrei aqui pela última vez procurando o cachorro perdido. Mas essa porta agora estava totalmente aberta. Acendi a luz do corredor, mas nada aconteceu. Sem ideias melhores, levantei minha frigideira alto e caminhei lentamente para o banheiro. Não havia janela aqui, então estava pura escuridão lá dentro. Eu estava apavorado. Estranhamente, Buster apenas pareceu congelado. Seu rabo ficou ereto e ele apenas apontou para a porta. Tentei tomar como um bom sinal que ele não estava latindo. Foi isso que finalmente me levou até o limiar do banheiro. O tempo todo, meus olhos estavam se acostumando com a escuridão e o banheiro era pequeno demais para ver alguém lá sem que eu percebesse. Comecei a relaxar quando dei um passo à frente em algo pegajoso. De repente, percebi que eu tinha meu celular no bolso. Puxei para ligar a lanterna para o chão. Eu imediatamente deixei o celular cair no líquido vermelho brilhante que rodeava meus pés. Eu fugi para o andar de cima e isso desencadeou Buster a me seguir. Desta vez não tive problemas em chamar a polícia. Felizmente já havia um carro patrulha por perto, então 2 policiais chegaram em alguns minutos. Suas poderosas lanternas cortavam a escuridão como faca, mas logo descobriram que não havia nada de errado com as luzes do andar de cima. Algo parecia errado enquanto eles gritavam de cima para apenas uma água enferrujada. Por causa da insistência dele, subi as escadas novamente e vi claramente uma poça de lama marrom no banheiro. Isso podia ter sido causado por algum cano quebrado. Os 2 policiais riram às minhas custas, mas estavam entendendo. Eles até me indicaram um bom encanador, embora meu telefone celular tivesse sido arruinado depois de que eu deixei cair na poça. Eu teria que usar o telefone fixo da cozinha a partir de agora. Deixei-o sair e prometi ligar para o encanador logo de manhã. No entanto, por mais exausto que eu estivesse, não conseguia dormir com essa excitação, então fiquei acordado para redigir alguns documentos mais importantes para minha empresa. Antes que eu percebesse, Buster tinha feito outra bagunça na sala de estar. Eu estava completamente cansado e disse algo a Buster que talvez ele não devesse ter feito aquilo, e fiz algumas outras coisas a ele que sei que realmente não deveria. Decidi fazer algo sobre o estresse em que eu estava passando e conversei com meu supervisor na mesma manhã. Para minha surpresa, eles ficaram felizes em me deixar passar uma semana como uma espécie de férias mentais. Assim, todo o meu excelente trabalho foi retirado. Sem mais nada para fazer, tentei me concentrar no Buster. Eu brinquei com ele e dei a ele guloseimas para compensar minha negligência anterior. Então, eu encontrei a primeira mensagem. Eu não pensei nisso por muito tempo porque eu estava evitando o segundo andar, mas percebi que não havia chamado o encanador. Antes de fazer isso, subi para ver se as coisas pioraram. Em vez disso, eu vi imediatamente uma mensagem escrita em vermelho na parede do corredor que dizia: "Perdendo a cabeça?" Por um segundo, eu meio que tinha. Eu estava morrendo de medo de pensar que alguém tivesse entrado furtivamente na minha casa enquanto eu estava lá, provavelmente enquanto eu estava dormindo. Não vou suportar repetir tudo o que disse ou fiz logo depois. Digamos que eu não me tornei o mais corajoso desde a batida. Eventualmente, eu destranquei a porta do meu quarto e fui para a cozinha com Buster liderando o meu caminho. Liguei para a polícia novamente. Esses mesmos 2 policiais foram capazes de aparecer. Lentamente, limpamos cada centímetro da casa. No entanto, não encontramos ninguém. Tudo estava trancado, nenhum sinal de entrada forçada. A polícia realmente me levou a sério, algo que me deixou perplexo na época, e admitiu que essa não era a primeira casa deste bairro a experimentar isso.
Houve uma série de arrombamentos em que nada foi roubado, mas os policiais ainda se ofereceram para ter um carro estacionado lá fora a noite toda. Embora eu tenha aceitado isso, logo percebi que não queria dormir hoje à noite nessa casa. Então, liguei para meu único amigo da cidade, e realmente em todo o estado, um antigo colega de faculdade que morava a 30 minutos por pura coincidência. Ele se ofereceu para buscar Buster e eu em algumas horas, então eu me ocupei para arrumar minha mala. Eu não sabia por quanto tempo passaria lá, então empacotei tudo o que havia trazido comigo para casa em primeiro lugar. Saí do meu quarto para pegar alguns brinquedos do cachorro quando meu amigo ligou para dizer que estava me esperando lá fora. Mas a entrada do estacionamento estava vazia. Não havia amigo nem carro. Liguei para ele imediatamente e ele insistiu que estava do lado de fora. Eu o ouvi sair do carro e caminhando até a porta da frente. Ele bateu na porta e pude ouvir a porta se abrir e uma mulher idosa cumprimentá-lo. Meu amigo perguntou meu nome e mencionou sobre meu tio. A mulher disse que nunca tinha ouvido falar de nenhum de nós. Depois de agradecer, meu amigo saiu e me perguntou no telefone se eu lhe dei o endereço errado. Ele apontou o endereço correto e confirmou que estava lá. Depois de pedir para ele esperar, eu saí de casa novamente. Saí pela rua e olhei os números escritos através do meio-fio e na caixa de correio. Só que não haviam números, apenas uma mensagem. Perdendo a cabeça? Estava escrito em vermelho. A tentação de sair imediatamente foi grande e eu poderia começar a andar e nunca mais parar, mas eu tinha que pegar minhas coisas, mais importante, Buster. Então entrei na casa uma última vez. Quando voltei para o quarto, minha mala estava vazia. Tudo que eu tinha passado a última hora fazendo as malas estava de volta em seu lugar assombrado. Apesar de impossível, concentrei-me em apenas um objetivo. Precisávamos sair dali. Coloquei uma coleira em Buster e fiquei chocado ao ver como ele estava abatido. Eu resolvi que iria fazer as pazes com ele quando tudo terminasse. Tentei deixar a porta da frente como se nada tivesse de errado, mas não consegui abri-la. A maçaneta girou livremente, mas a trava não deslizava para trás. Eu estava realmente assustado agora, mas a presença de Buster ajudou. Ajoelhei-me para lhe dar um abraço e ele me deu uma ideia enquanto lambia meu rosto. O que quer que estivesse acontecendo, com certeza não era o resultado de um maníaco escondido em minha casa. Ainda assim, eu não sabia que forças estavam realmente me opondo. Então, caminhei até o quintal e disse em voz alta: Buster, hora de dar um pequeno passeio. A porta de vidro se abriu facilmente. Buster saiu alegremente. Acho que já fazia muito tempo desde que não deixava sair. Eu segui com mais hesitação e pela primeira vez examinei o quintal de perto. Havia uma cerca de ferro ao redor do quintal, com outro espaço entre as barras pelas quais Buster podia passar. E então eu vi uma árvore que crescia muito perto da entrada e tinha vários galhos que se estendiam por cima e por cima dela. Eu assumi que a porta não estava sobrenaturalmente trancada também. Então essa era a minha saída. Buster não precisava de estímulo. Ele esperou pacientemente por mim do outro lado enquanto eu me puxava dolorosamente para cima e por cima da cerca. De repente, percebi o quão fraco e cansado meu estilo de vida havia recentemente me deixado. Enquanto eu estava pulando para o outro lado, Buster rosnou uma vez e depois partiu como um tiro em direção a uma colina próxima. Eu pulei e o segui. Ele desapareceu por cima e eu me esforcei para acompanhar a superfície surpreendentemente íngreme. Felizmente, descobri onde alguém colocara alguns tijolos de pedra na lateral para facilitar o caminho. Ainda era íngreme o suficiente para que eu tivesse que me concentrar em colocar meus pés corretamente para não deslizar. Então eu estava olhando para baixo quando o meu próximo alcance resultou em minha mão agarrando um tapete. Confuso, olhei para cima e vi o segundo andar do patamar. Olhei para baixo e vi o resto da escada que me levava ao hall de entrada e à sala de estar. Buster não estava em lugar algum. Desmoralizado e cansado, subi os degraus finais e fiquei sentado no patamar por um tempo, ocasionalmente chamando Buster. Eventualmente o telefone da cozinha tocou.
Quaisquer que fossem as forças externas que estivessem mexendo comigo, eu percebi que eles não podiam parar de forçar as forças externas em continuar me assombrando. Caí da escada com pressa e caí com força nos ladrilhos frio abaixo. Mas fiquei atordoado por um segundo e logo estava na cozinha com o telefone na mão. A voz quente da minha esposa me encheu de esperança. Ela estava preocupada por não ter notícias minhas já há algum tempo. Não conseguia me lembrar da última vez que entrei em contato com elas. Ela estava tentando me dizer que meu trabalho não tinha notícias minhas já há uma semana, enquanto eu tentava pedir para ela ligar para a polícia. Mas suas palavras me deram uma pausa agora. Eu perguntei: como assim? Eles me deram uma semana de folga. Querido, pensei que você ia continuar trabalhando assim que chegasse aí. Hã? Sim, mas eles me deram uma semana de folga por causa de todo o estresse que venho sofrendo. Espere um segundo. Há quanto tempo eu estou aqui? Bem, você já está aí há quase 9 dias agora. Meu estômago afundou, mas não hesitei em dizer: escute, você precisa ligar para a polícia. Tem alguma coisa de errado acontecendo. Acho que preciso de uma emergência médica. Eu estava apenas tentando inventar uma desculpa para limitar a quantidade de perguntas de acompanhamento, mas acabei percebendo que essa era realmente a explicação mais provável. Talvez eu estivesse sofrendo de um vazamento de gás ou tumor cerebral. Ironicamente, qualquer uma dessas opções parecia preferível do que morrer em uma casa mal assombrada. Minha esposa perguntou: bem, o que há de errado? Você está bem? Pensei em ter visto uma sombra se mover pelo canto do olho e respondi: sim, estou bem, mas não, preciso de ajuda. Tem algo de errado nessa casa. O que você está falando não faz sentido. Apenas me escute. Chame a polícia e passe o endereço da casa do meu tio. Diga a eles para virem a essa casa e que uma ambulância pode ser necessária. Por favor, me ajude. Por favor? Ajudar você? Você está perdendo a cabeça? Eu olhei para o telefone na minha mão enquanto a voz da minha esposa continuava saindo dele. Parecia ela, mas em um tom de zombaria que eu nunca tinha ouvido ela falar assim antes. Está com frio na barriga? Qual foi a última vez que você comeu? Eu me pergunto: como deve ser o sabor do Buster? Bati o telefone, mas o que estava do outro lado estava certo. Meu estômago estava doendo. Não conseguia lembrar da última vez que eu comi. Na hora, ouvi Buster choramingando lá em cima. Somente depois que comecei a correr em direção às escadas, notei o quão machucadas e doloridas estavam minhas pernas por causa do meu derrame por aqueles degraus. Eu empurrei a dor e subi as escadas mais uma vez. Buster estava de volta à frente do banheiro, deitado de lado e parecendo mais magro do que eu já tinha visto. Perdendo a cabeça? Estava escrito no topo do corredor agora, inclusive no teto e no chão. Eu não tinha mais dúvida que as mensagens estavam sendo escritas de sangue. Algumas delas ainda estavam pingando. Eu fui até lá e peguei Buster enquanto uma batida começou na minha porta da frente. Eu teria pulado se Buster não estivesse me sobrecarregando. Ouvi a porta da frente se abrir e quem quer que fosse se identificou como polícia. Eu até reconheci a voz pertencendo a um dos policiais que haviam me visitado anteriormente. Por que não consigo lembrar o nome dele? Depois de dizer que eu estava no andar de cima, me virei com Buster e encontrei-me no corredor esticado diante de mim. Apesar de parecer magro, Buster estava mais pesado do que nunca. Eu sabia que isso era apenas algum tipo de truque para não entrar em contato com o policial. Eu pensei que devia estar realmente conversando com minha esposa. Ela devia ter chamado a polícia e os fantasmas apenas distorceram o final da ligação. Então eu comecei minha jornada de volta para as escadas e embaralhei meus pés o mais rápido que pude, gritando por todo o meu caminho. Mas então, uma voz respondeu ao policial. A voz de uma mulher. A voz da minha esposa. Eu a ouvi dizer: sinto muito, meu marido não estava se sentindo bem. Ele está descansando no quarto. Posso ajudá-lo? Gritei o mais alto que pude para conseguir a atenção, mas não adiantou. Ouvi o policial dizer: eu gostaria de checar mesmo assim. Claro, entre, ele está bem aqui. Era como um pesadelo. Eu estava suando profusamente enquanto cada passo parecia me levar a lugar nenhum. Tentei acelerar, mas o corredor apenas se estendeu ainda mais. E então, eu ouvi um grito de gelar o sangue de um homem lá de baixo.
De repente, o corredor voltou e eu me encontrei de alguma forma no topo da escada. Meu impulso não podia ser parado. Caí da escada e caí com força em cima de Buster. Ele uivou de dor, mas pelo menos estava vivo. Vi uma longa e espessa trilha de sangue dobrar a esquina sob a porta fechada do quarto. Ainda havia uma sombra de algo embaixo da porta. Entrei dolorosamente na cozinha e peguei minha frigideira confiável antes de voltar para a porta do quarto, o mais silenciosamente que pude. Meus olhos observaram a sombra se movendo nervosamente. O que estava esperando lá havia matado um homem, então isso significava que poderia me matar também. Então eu levantei a frigideira lentamente e comecei a girar a maçaneta. Antes de fazer muito progresso, a porta se abriu por conta própria e algo se virou de repente para mim. Abaixei a frigideira. O policial estava diante de mim, um sorriso congelado no rosto. Nós dois olhamos para a faca mergulhada em seu peito. Minha mão ainda estava enrolada no cabo. Ele caiu para o lado e eu caí para trás para me sentar pesadamente no chão agora limpo. Eu estava certo de ter pego a frigideira, mas agora eu também lembrava de ter ido à cozinha e puxar a faca. Eu seriamente me perguntei se estava perdendo a cabeça. Olhei para baixo e descobri que tinha a faca em minhas mãos novamente. Larguei de uma vez e arrastei de volta para verificar Buster. Ele não estava se mexendo. Coloquei minha cabeça em seu flanco e fiquei arrasado ao sentir que ele ainda estava quente, mas sem respirar. Eu não sabia o que fazer, então eu não fiz nada. Não fiz nada por muito tempo. Eu estava letárgico, mas de alguma forma cheguei ao sofá na sala de estar. Esperei lá até o anoitecer e depois dormi no sofá. Quando acordei, esperei mais um pouco. Eu não tinha certeza do que eu estava esperando, mas nada de horrível estava acontecendo comigo enquanto eu esperava. Eu não estava com pressa de mudar isso. Mas os corpos de Buster e do policial ainda estavam lá. Eu precisava fazer alguma coisa. Meu estômago roncou quando eu finalmente saí do sofá. Este era o outro problema em apenas ficar parado. Primeiramente, encontrei uma pá em um armário ao ar livre ligado à varanda do quintal. Cavar o buraco foi cansativo, então resolvi enterrar Buster agora. Eu planejei carregar o policial depois de encontrar algo para comer. Peguei Buster e o carreguei para fora. Seu pelo ainda estava tão quente, era difícil acreditar que ele se foi, mas não havia vida por trás de seus grandes olhos castanhos. Eu gentilmente o deitei no buraco e comecei a trabalhar. Algum tempo depois, entrei na cozinha e invadi a despensa. A casa estava silenciosa, além dos meus esforços. Sempre que eu parava de me mover, o silêncio era completo. Eu me perguntei se os fantasmas estavam apenas tentando me tornar um assassino. Afinal, agora que seu objetivo havia sido alcançado, talvez eles me deixassem em paz por um tempo. Bem a tempo, porque eu estava morrendo de fome e não precisava de mais distrações. Eu abri a caixa de cereal e abri um punhado até meus lábios. Quando parei, como eu poderia dizer que estava realmente comendo o que eu estava olhando? E se eu estivesse realmente abrindo uma caixa de veneno de rato? Eu ainda não tinha certeza do que os fantasmas eram capazes de fazer. Imaginei a comida se transformando em vermes depois que já estava na minha boca. Com esse pensamento, cuspi no chão e pisei sem mais fome. Eu precisava concentrar meus esforços em deixar esse lugar. Bem na hora, eu andei pela porta à minha frente. Estava bem aberto. Instintivamente eu dei um salto antes de parar com a mão estendida a apenas um pé da porta. Isso tinha que ser outro truque. Eu podia ver a porta se fechando no meu rosto ou até mesmo levando algum dos meus dedos com ela. Eu podia sentir a brisa entrar na casa, mas eu estava com muito medo de me mover. Essa era a situação mais impossível que eu já tinha estado ou sequer ouvi falar. Todos os meus sentidos haviam falhado comigo antes. No entanto, minha necessidade de liberdade acabou fazendo meus pés se moverem. Ao sair lentamente da casa, vi o carro da polícia estacionado na minha garagem. A porta estava destrancada e as chaves estavam no banco da frente. Minha mente enlouqueceu tentando arrumar uma desculpa para a explicação da situação. Talvez o policial fosse secretamente um assassino e tivesse matado os proprietários antes dessa casa. Talvez o sacrifício dele os tenha ajudado a seguir em frente. Eu não conseguia pensar em nenhuma outra explicação para minha boa sorte na época, então eu apenas empurrei minhas dúvidas e entrei.
Saí do bairro sem incidentes, mas tive novos problemas. Eu estava em uma cidade desconhecida, dirigindo um carro da polícia, sem dinheiro ou outros pertences comigo, e não tinha ideia do que fazer a seguir. Então eu continuei dirigindo. Pelo menos era bom estar livre daquela casa. Foi bom ver o sol, e então continuei dirigindo, e assim por diante. Vire à esquerda. 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 Eu não faço ideia para onde eu estou indo. E então percebi que não via nenhum outro carro na estrada já há algum tempo. Onde estavam todos? Onde eu estava? A sensação de afundamento aconteceu novamente, na boca do meu estômago, mas também ao redor do meu corpo. Afundei-me no banco do carro e depois percebi que estava sentado na poltrona, de volta na sala de estar na casa do meu tio. Meus braços estavam para cima como se eu ainda estivesse segurando o volante. Eu comecei a chorar de frustração quando me levantei e gritei. Há quanto tempo que eu estava sentado ali com um sorriso estúpido, movendo meus braços para cima e para baixo como um louco. Eu me virei e vi meu laptop de trabalho na mesa na sala de jantar. Estava ligado, brilhando para mim. Fui até lá e vi que algo estava escrito no post. Dizia: perdeu a cabeça? Bom, então agora você não se importará de perder o resto. De repente, meu punho ficou pesado. Eu levantei para encontrar outra faca de cozinha na minha mão. Eu deixei cair imediatamente. Apaguei a mensagem e comecei a digitar um pedido de ajuda. Eu ignorei a tela e apenas foquei nas teclas. Mas eu continuei acertando neles e outra mensagem se formou lentamente. Sinto muito. Eu decepcionei todos vocês. Pela última vez. Adeus. Eu poderia ter gritado novamente, mas notei que algo havia mudado. Eu não estava mais na sala de jantar. Eu estava no estudo. Continuei escrevendo, e minhas próprias palavras começaram a sair. Enviei e-mail solicitando ajuda, publiquei no Facebook, no departamento de polícia local para obter assistência e tentei continuar escrevendo. Esta é minha última tentativa de manter minha sanidade. Sempre que tentei fazer uma pausa, me encontro em uma nova sala com novos horrores caindo sobre mim. Uma vez, eu abri a porta do estudo para uma paisagem infernal e quase pisei na lava. Eu não tinha certeza se era tudo uma ilusão, mas eu não queria ter uma visão dos meus pés queimando. Então fechei a porta e voltei a escrever. Eu nem tenho certeza se isso tudo é por causa de fantasmas, mas ultimamente tenho pensado muito e a verdade é simplesmente que não tenho ideia do que está acontecendo. Ao analisar esses eventos malucos, percebi que não consigo me lembrar do nome do meu tio, ou como ele era. Nem se eu já tive um tio. Estou tentando pensar muito sobre como vim aqui. Eu voei? Vim dirigindo? Não me lembro. Eu sempre estive aqui? Ainda mais estranho. Não consigo me lembrar do nome do meu corretor de imóveis, ou corretora. Eu o conheci pessoalmente várias vezes, mas por que eu não consigo me lembrar? Não lembro do nome das minhas filhas, nem da minha esposa. Eu sou mesmo um pai? Eu sou mesmo uma pessoa? Eu sei que devo estar aqui, escrevendo neste pequeno estudo, mas agora que penso nisso, não consigo me lembrar de quem são meus pais, como eles eram ou qualquer coisa sobre minha infância. Agora, lembro-me dessa casa e de todos os pesadelos, acordados ou não, que experimentei aqui. Eu ainda sinto como se estivesse às vezes no carro da polícia. Encontrei um caminho a seguir, mas realmente não sei o que fazer a seguir. Esta não é uma maneira de viver e estou ficando cada vez mais cansado. Eu estou com tanta fome. Estou achando mais difícil me concentrar. Eu continuo ouvindo vozes, e eles estão ficando cada vez mais altos. Eu sei que se eu parar de escrever, eu não vou durar muito, mas estou ficando sem coisas para dizer. Minhas mãos estão cansadas. Tão cansadas.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rápida raposa marrom saltou sobre os cachorros preguiçosos. Eu preciso continuar escrevendo. Eu não sei mais o que dizer. Qual é meu nome? Eu não sei. Eu vou morrer se parar de escrever. Eu vou morrer se parar de trabalhar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O cachorro marrom rapidamente pulou nos cães preguiçosos. Cães. Buster. Sinto falta de Buster. Eu gostaria de poder acariciá-lo uma última vez. Mas ele era real? Era alguma coisa? Eu estou tão cansado. Eu estou com tanta fome. Eu preciso me concentrar. A rápida raposa marrom saltou sobre um deus preguiçoso, o castanho arrependido. Desculpe-me. Pulei para te indicar um cachorro preguiçoso. Eu sou rápido. Eu pulei de susto da última vez, cão preguiçosos. Eu sinto muito. Pulou desapontado você preguiçoso. Para os cães preguiçosos, adeus. Eu sinto muito. Eu decepcionei todos vocês pela última vez. Adeus. Você está perdendo a cabeça? Você está perdendo a cabeça?